Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre janelas de comparação e conclusões com viés. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Janela de comparação e conclusão com viés. Busquei aqui o comentário, né, do investidor, do Cogitar. Ele falou: 5 anos investindo em FIIs e não cheguei nem perto do CDI. E aí vai vir um esperto dizer que só peguei tranqueira, coitado, tem para ele mostrar isso. E assim, o comentário dele está certo, né? Se você for fazer uma comparação, os últimos 5 anos, realmente, né, os fundos imobiliários foram bem mal. E essa janela, né, de comparação, o CDI venceu. O CDI ele está muito alto, né, nos últimos anos. E quando o CDI vai para cima, né, normalmente os ativos eles vão para baixo. E aí eu respondi, né, ele, né, porque não é que ele, meu objetivo aqui não é criticar ninguém, né, é tentar ajudar as pessoas, né, a entender como que as coisas funcionam para que você tenha realmente investimentos melhores, você consiga investir de forma melhor, né. Então, o que eu coloquei, a janela de 5 anos está realmente ruim por conta da pandemia e juros altos. Se pegar janelas maiores, 10 anos e 15 anos, o retorno dos FIIs foi melhor do que o CDI, né? Por quê? Mesmo a gente tendo janelas ruins, inclusive de 10 e de 15 anos, a gente teve um monte de coisa acontecendo no Brasil, crises, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje. A gente ainda teve, né, um retorno superior, né, ao CDI, e o CDI no Brasil, ele tem um retorno nominal muito elevado, então a gente tem os maiores juros reais do mundo no Brasil há muito tempo, então é realmente muito difícil bater o CDI, não é fácil bater o CDI no Brasil, né, e se você pega algumas janelas que você tem o CDI ainda elevado, né, aí sim, né, que ele ganha de quase todo mundo, né, mas você tem que entender isso, que é circunstancial, né, acontece de vez em quando aqui no Brasil, por isso que vale a pena você sim investir em renda fixa no Brasil, né, só que, né, aproveitando bons momentos, né, quando o mercado está muito em baixa, para você investir em renda variável, né, esse é o segredo, né. Então eu peguei aqui, né, uma figura aqui da XP, né, que foi da Equita XP, e eles falam histórico da Selic e previsão até o final de 2025, né, esse aí é o título do gráfico. Então a gente pega, olha só como é que ficou a nossa taxa de juros aqui, né, 13,75, 13,75, 12, 12,5, 11, né, então as nossas taxas foram muito altas e desde 2011 para cá, né, então a gente teve vários momentos de subida muito forte, né? A gente saiu de 12,5, caiu um pouquinho e já voltou até 2012 aqui, já voltou de 2013 até 2016 aqui a 13,75. Aí a gente teve uma queda aqui, né? Parecia que as coisas iam bem, aquela coisa toda. E daí veio a pandemia, aí jogou a taxa de juros para 2. E olha só, de 2 foi para 13,75 para segurar a inflação, né? E aí ficou um monte de tempo, começou a cair, aí veio crise fiscal, aí subiu de novo. Então a gente teve, né, ao longo desses últimos 13 anos, também uma janela ruim, né, para investimentos de renda variável, momentos muito ruins, né, bastante ruins mesmo. Então, mesmo com essa taxa de juros elevada, em momentos bastante ruins assim no Brasil, a gente teve, né, rentabilidade ainda em janelas maiores, melhores, né, para renda variável com relação ao CDI. E não deveria ser assim, né? Com essa taxa de juros aqui, era para o CDI, né, ganhar de quase todo mundo durante um bom tempo. Só que economia nenhuma vive desse jeito, vai entrar em recessão. Então você vai ter que jogar a taxa de juros para baixo, vai ter que criar empregos, né? O governo vai ter que se virar nos 30 para poder não deixar a economia entrar em recessão. Então você pega a janela de 5 anos, que o nosso amigo falou, né, e ele está coberto de razão. Olha aqui, ó, ele falou, os últimos 5 anos não cheguei nem perto do CDI. Daí eu peguei, né, alguns fundos imobiliários. Por que eu peguei esses FIIs? Não são porque são os melhores FIIs, porque é uma indicação de compra, nada disso. É porque esses fundos imobiliários, eles já existiam lá atrás, em 2011, né, quando eu peguei essa figura aqui das taxas de juros, que estavam sempre elevadas. Então, desde 2011, esses fundos imobiliários já existiam. Então, eles têm um histórico. A maioria dos FIIs, eles são mais novos, eles não têm esse histórico todo. Então, eu peguei esses FIIs aqui, um de cada setor, peguei a HGLG, que é de logística, peguei o Veritas, que é de papel, peguei o KNRI, que é de escritório, a HGBS, que é shopping. Então, todos eles, né, têm um histórico maior do que isso, e eu posso comparar em janelas diferentes. Então, 5 anos, janela de 13 anos, né? Então, janelas maiores, para você ver realmente como é que foi. Então, você pega essa janela de 5 anos, olha só, o CDI ganhou de todo mundo, né? Então, o CDI deu 50, o HGLG deu 42. Se você descontar 15% dos 50,
né, vai ficar 42,5. Então ele empatou com o HGLG. Né? O único que empatou com ele na janela de 5 anos aqui, nesses fundos aqui que eu coloquei, foi o HGLG, descontando aqui o imposto do CDI, de 15%. O restante tomou uma surra do CDI. O Veritas apanhou, o KNRI apanhou, o HGBS apanhou, todos apanharam. Né? Essa janela de 5 anos, o CDI reinou. Então, nosso amigo está coberto de razão. Né? Realmente, nessa janela de 5 anos, né, perdeu, né, a carteira que ele tiver montado, provavelmente, ele perdeu para o CDI. O que aconteceu nessa janela de 5 anos? 2019 foi o ano da máxima do IFIX, então muita gente entra na máxima, está todo mundo falando de bolsa, fundo imobiliário é bom, está subindo muito, veio 3 anos de alta forte, de 2016 a 2019. Todo mundo que entrou em 2019, aí você pega 5 anos, né? Você comprou na alta. Então você já comprou no momento de alta e depois veio pandemia. Né? 2020 veio pandemia, elevação de taxa de juros de 2 a 13, de 2% a 13% e 75%. E, né, como tem uma correlação negativa, né, com juros, os fundos imobiliários foram em queda, né? Fizeram uma queda muito forte ao longo desse tempo. Então, a gente viu nessa janela de 5 anos, né, que o CDI massacrou, né, a maioria dos fundos imobiliários. Quando você pega uma janela mais antiga aqui, de 2012, 2011, né, tá 12, 13 anos aqui, com esses FIIs antigos aqui também, né, ou seja, que tem esse histórico todo, ó, o HGLG foi para 504%, Verita 311%, HGBS 300%, o CDI deu 234. Se você descontar 15% de imposto aqui, menos 23, né, vai dar, sei lá, perto de 200, né? E o KNRI 232. Então, todos eles ganharam do CDI, né? O CDI líquido de impostos, porque o fundo imobiliário é livre de imposto, então, todos eles ganharam aqui do CDI nessa janela maior, né? Essa janela aí de 12, 13 anos. Todos eles bateram o CDI. Aí você fala, poxa, mas o que aconteceu nessa janela? Essa janela então foi melhor, né? Não. A gente viu que teve um monte de problemas nessa janela, né? Quais são? O que aconteceu ao longo desses 12 anos aqui? Então, teve a crise econômica no governo Dilma, que a gente teve juros elevados a 14,25%, né, que terminou com o impeachment da presidente. Pandemia, né, os juros elevados aí a 13,75%. Agora, crise fiscal, né, no governo Lula. Então, ou seja, já é o terceiro evento de crise em 12 anos. Né? Então, a gente não teve tempo nem de se recuperar ainda. Né? Então, juros subidos a 11,25%, ao final do ano ia previsto ainda 11,75%. Então, a gente está em momentos de crise e é um atrás do outro, né? Ainda assim, janela de 5 anos está ruim, mas janelas maiores, mesmo com todas essas crises que a gente teve aqui no Brasil, né, nos momentos que deu para respirar, a renda variável recuperou e passou, né, o CDI. Então, na verdade, em janelas longas, quando você pega esses períodos de alta, a renda variável ela passa o CDI muito fácil. Por quê? Porque o CDI vai dar, sei lá, 10, 11% agora. Né? Quando for no ano que vem, quando começar a cair juros e vier investimento, aquela coisa toda, né, fizeram umas reformas, anunciar o arcabouço fiscal, aquela coisa toda, e não, agora vai. Aí a bolsa dobra, né? Os fundos imobiliários dobram de preço. Aí você tem 100% em um ano, 100 e poucos por cento em 2 anos. Você tem um aumento muito forte de renda variável, e essa renda fixa vai estar dando 10%, depois vai passar para 8%, depois vai dar para 6%. Então você vai somar 3 anos de renda fixa, vai dar 20%, né? E a bolsa vai dar 200%. Então, nesses momentos que você tem um momento de baixa, são os melhores momentos para você dar acumular muitas cotas e pegar essa alta de 100%, de 200%, que a renda variável vai te dar nessas janelas específicas, né, que são momentos de alta. E aí vem outra janela de baixo, né? Então, se você, dependendo da janela que você pegar, você vai ver, né, que a renda variável ela vai te dar um retorno maior, com maior risco. Só que a renda fixa no Brasil é muito boa, é muito forte, né? Porque a gente tem um juro real muito elevado, né? E a renda fixa no Brasil ela acaba contrabalanceando muito bem a sua carteira de investimentos, né? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? Fazer essa comparação, trazer essa questão dessas janelas, né? E o objetivo aqui não é fazer crítica de ninguém, né? Ah, você não sabe de nada, isso é melhor do que aquilo. Não, né? A renda fixa, ela é realmente muito boa. O CDI teve realmente, né, um resultado muito forte, muito bom, né, ao longo do tempo. Só que a renda variável, né, quando a gente pega um momento pró-renda variável, a gente tem uma explosão de rentabilidade, né, coisa que a gente não tem na renda fixa. Então, quando você tem uma carteira diversificada entre ambas, né, entre renda fixa e renda variável, você consegue capturar, né, esse ganho da renda variável e também ser bem remunerado nos momentos que a renda fixa está alta. Né? Então, essa diversificação é muito interessante para o investidor. Então, você não precisa comparar o que é melhor, né? Ah, o CDI foi melhor há 5 anos, beleza. Né? E nos 10? Ah, não, aí foi o FIX. Então, se você tem o CDI, você tem o FIX, você está bem, você diversifica, né? Então, o objetivo é esse, é mais esclarecer essa questão, que sempre gera muita dúvida. E realmente as pessoas, né, que investem há pouco tempo, elas ficam indignadas, né? Podia estar ganhando tanto no CDI, por que eu estou aqui no IFIX? Né? Por que eu estou investindo no fundo imobiliário? Então, é por isso, porque em alguns momentos você vai pegar uma alta muito forte
e você vai ter comprado muita coisa na baixa, né? Você vai ter comprado fundos imobiliários com um desconto muito grande, e que quando eles voltarem para o preço normal de mercado, com uma situação de normalidade no mercado que não seja crise, né, você pega, né, esse crescimento e também da renda variável. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo. Quando é que você investiu na bolsa? Como é que você começou a investir, né? E qual o retorno que você está tendo? Está perdendo para o CDI? Ou você já tem mais tempo de investimento e está conseguindo, né, bater o CDI? Me conta aqui que eu gostaria de ouvir teu comentário. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.